Olá, criançada, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos aqui para darmos continuidade ao nosso estudo de história. Desde já, desejo muita paz, proteção e cuidados do Pai Celestial a vocês, crianças, e todos os membros de sua família. O nosso assunto abordado de história será do Reino Unido ao Império, a independência do Brasil. Aqui nessa imagem nós podemos ver algumas caravelas. É a saída da corte portuguesa, né, de Portugal vindo para o Rio de Janeiro. No século XIX, as tropas francesas invadiram Portugal. Devido a essa invasão, a família real portuguesa mudou-se para o Brasil no ano de 1808. Sendo assim, veio muitas pessoas da corte portuguesa, incluindo a rainha, seus filhos, seus netos, tá? E aí instalaram-se na cidade do Rio de Janeiro, que já era a capital do Brasil nessa época. Com a família real vieram muitos funcionários da corte, ministros, conselheiros, juízes. Mas todo o trabalho braçal continuou sendo feito pelos escravos. O príncipe regente, Dom João, governava Portugal, estava substituindo a sua mãe, governava Portugal e suas colônias, inclusive o Brasil, substituindo sua mãe, a Dona Maria I, que havia ficado louca. Passou um tempo depois, a Dona Maria I, rainha de Portugal, ela faleceu. E seu filho, o príncipe regente, Dom João, recebeu o título de Dom João VI, rei de Portugal. Uma das medidas que o Dom João VI, rei de Portugal, tomou foi que ele tirou o título de Brasil de colônia, porque o Brasil era colônia de Portugal, dando um novo título para o Brasil. Ele deu o título do Reino Unido ao Reino de Portugal, um novo título. Passou uns tempos depois, os invasores, né, a tropa de Napoleão, que tinha invadido Portugal, saiu, deixando Portugal vazia. E os portugueses que lá moraram começaram a pressionar Dom João VI, o rei de Portugal, a voltar. E ele resolveu voltar, deixando no Brasil seu filho, o príncipe regente Pedro. Príncipe regente, porque ele ficou administrando o Brasil para o rei de Portugal, que era o seu pai. Aqui nós temos a imagem da corte portuguesa, chegou no Rio de Janeiro, né? O Dom João, né? Sua esposa, seus filhos, toda a corte ao seu redor, ok? Dando continuidade ao nosso assunto, né? Vamos falar um pouco sobre a independência. Dom João voltou com a família real para Portugal. O Brasil continuou com o título que ele tinha dado, que era Reino Unido de Portugal. Por mais de 15 anos, o Brasil ficou com esse título. Só que os políticos portugueses que aqui ficaram, não queria que o Brasil ficasse com esse título, e sim com o título anterior, de colônia de Portugal. E os portugueses começaram a pressionar o príncipe Pedro a voltar para Portugal. E os brasileiros que já aqui moravam, pressionavam o príncipe para ficar. Então, no dia 9 de janeiro de 1822, o príncipe deu a resposta. Ele disse sim, e esse dia, 9 de janeiro de 1822, ficou conhecido como o Dia do Fico. No Dia do Fico, Dom Pedro falou para o povo: se é para o bem de todos, felicidade geral da nação, estou pronto, diga ao povo que fico. Nessa época, havia entre os brasileiros uma campanha política para que o Brasil ficasse independente de Portugal. E mesmo Dom Pedro, o príncipe, estava chateado com as ordens que vinha de Portugal. Então, no dia 7 de setembro de 1822, ele estava voltando de Santos, né, lá de São Paulo, e no caminho ele recebeu uma carta de sua esposa Leopoldina, que dizia que o Portugal tinha cortado algumas regras do Brasil. O príncipe ficou muito chateado. Então, no dia 7 de setembro de 1822, o imperador retornava de Santos, recebeu a carta de sua esposa, a princesa Leopoldina, e, muito contrariado, ele deu o grito do Ipiranga.
erguendo a sua espada e dizendo: independência ou morte, retratada nessa imagem aqui ao lado. Esse momento ficou conhecido como o Grito do Ipiranga ou Grito da Independência, porque aconteceu às margens do Riacho Ipiranga, próximo a São Paulo, onde reuniu sua comitiva. Dom Pedro tornou o Brasil livre de Portugal, recebendo o título de Dom Pedro I, imperador do Brasil, e sua esposa Leopoldina, a imperatriz. Aqui nesse slide nós temos a imagem de Dom Pedro comemorando já com o povo a independência do Brasil, a liberdade de Brasil com Portugal. Criançada, nossos estudos estão no nosso livro de história, da página 142 até 149. Por favor, refaça a leitura do nosso livro e realize as atividades propostas. Não esqueça de acessar a plataforma Estudicades, ok? Um abraço a todos.